Graça e paz. Bom dia a todos. Estou aqui em obediência, com muito temor, ao singelo convite do meu pastor. Mas, na verdade, acho que quem preparou esse dia foi Deus. Amém? Eu vou começar com o nosso texto, que a gente tem que iniciar pela palavra do Senhor. O texto base da mensagem de hoje está lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Se tivesse todos aqui, aí eu ia pedir para ficar de pé, para eu saber quem já achou e quem não achou. Mas, como vocês estão aí, eu acho que já deu tempinho para vocês encontrarem aí em casa. Amém? Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar, Senhor. Eis aqui a Tua palavra, Senhor, que nos ensina a cada dia. Há mais de 2000 anos o Senhor deixou essas palavras que nos servem até hoje, Senhor. Então eu te peço, eu clamo a Ti, capacita-me, Senhor, a ministrar para os meus irmãos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, aquilo que o Senhor trouxe para a minha vida, que sirva também para a vida dos Seus filhos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém? O tema dessa ministração de hoje, né, o Emerson até colocou lá no flyer, bonitinho, basta a cada dia o seu próprio mal. É que eu não quis colocar a palavra que é o tema dessa ministração. O tema dessa ministração de hoje é ansiedade. Por quê? Acho que há cerca de um ano, acho que Deus já vem me incomodando com essa questão da ansiedade, tem colocado pessoas ansiosas à minha volta, na minha vida, em várias circunstâncias. No trabalho, eu não vou citar nomes, né, mas eu vou contar algumas situações para vocês entenderem por que eu cheguei até aqui. Num certo dia lá no trabalho, eu estava lá na minha sala e tinha uma pessoa que ela assumiu a chefia de uma determinada seção lá do departamento que eu chefio, e ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa. E aí ela detectou um problema lá, ela ficou apavorada, porque ela detectou um erro dela, ficou apavorada. No apavoro dela, ela chamou outra que também é ansiosa para ir lá na minha sala me falar. Aí eu falei, calma, vamos lá ver. Aí eu cheguei lá e vi, eu falei assim, não, mas não foi erro seu. Era uma coisa que estaria atrasada. Eu falei assim, não, mas você já recebeu vencido, então não foi erro seu, fica em paz, fica calma, faz o teu e depois a gente vai ver o que vai fazer. Né? Aí passou no outro dia, ela falou assim, não, já estava tudo certo, realmente, ela viu que não era problema dela, mas aquilo me chamou a atenção, né? Porque ela apavorada chamou outra apavorada que chegou lá, me apavorou, entendeu? Foi aquela coisa. Aí passou algum tempo, eu estava lá na minha sala, aí tem lá uma outra chefe de seção, que é da SAF, que é a minha assistente, vamos dizer assim, né? Então, ela já é também ansiosa. Ela já é uma pessoa apavorada. Ela chega sempre na minha sala com aqueles olhinhos dela, Mônica, fala. Aí ela chegou um dia, por conta de uma situação lá que aconteceu, e ela estava assim, muito preocupada, então a gente estava até conversando a portas fechadas. A minha sala sempre fica de porta aberta. Mas aí era uma coisa assim, um pouquinho mais delicada, então a gente fechou a porta e ela estava lá chorando, porque a pessoa nervosa, ansiosa, já começou a chorar. Eu estava lá acalmando, conversando com ela, Nick, eu estou lá tentando acalmá-la, vem outra, abre a porta com tudo, vem outra também, chorando, tremendo. Porque estava prestes a fazer uma cirurgia, daí ela me viu eu sentada com as duas, tentando acalmar uma, segurando a mão da outra. Naquele dia, meu coração já ficou mais incomodado. Eu falei assim, nossa, como as pessoas são ansiosas
porque elas, né, apavoram tudo, colocam eu, calma, calma, e fiquei ali mal tempão com as duas conversando, e foi passando, e isso ficou incomodando no meu coração. Aí, coisa de um mês e pouco, essa questão da ansiedade chegou mais perto ainda de mim. Minha filha sentou, conversou comigo, falou que ela estava tendo crises de ansiedade muito fortes, a ponto dela estar tendo ajuda profissional. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Aí aquilo já, eu falei, Deus, né? E ela foi me contando, a gente sentou e conversou, ela já vinha com isso há muito tempo. Ela só veio me falar na hora que a coisa já está mais séria. Eu falei, Senhor, e Deus me incomodando, que eu devia falar sobre isso. E semana passada eu abri até o culto com o Salmo 42, e isso ficou. E quando eu desci aqui, eu recebi o singelo, o convite, eu não recusei, porque eu entendi, eu falei, não, é de Deus, eu tenho que falar sobre isso. Amém? E estudando, e com essa questão da minha filha, eu fui percebendo que eu também sou ansiosa. Eu vou falar aqui sobre os sintomas, eu fui pesquisar e eu vi que eu tenho todos os sintomas. Então, às vezes, a gente está com um problema que a gente nem sabe, a gente leva a coisa na normalidade, mas não é normal. Jesus já fala aqui, né? A palavra dele fala que a cada dia basta o seu próprio mal. Então, por que a gente se antecipa no sofrimento de algo que muitas vezes nós é que criamos? Né? Esse texto que eu li, se você pegar e ler antes, né, desde o capítulo 5, Jesus já vem dando ensinamento em cima de ensinamento. E se você voltar lá no versículo, a partir do versículo 25, o tema na minha Bíblia é as preocupações da vida. Ele fala esse último versículo que eu li, porque o pessoal está preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber. O que o tema diz, as preocupações da vida, né? Então, em algumas outras traduções, está o termo inquietação. Aí vocês me desculpem, eu já fiz isso outras vezes, eu sempre vou fazer assim. Para entender a coisa, eu preciso entender o conceito, definir o que é, né? Então, eu fui procurar lá no dicionário o que são essas três palavras, né? Preocupação, inquietação e ansiedade. Lá no dicionário está assim, preocupação, ato de se preocupar, ideia fixa, inquietação resultante dessa ideia, apreensão, receio de coisa futura. Aí eu esqueci de falar no começo que eu também tenho ansiosas na célula e também tenho ansiosas no Ministério de Áudio e Vídeo, que eu não vou citar nomes, mas para eu estar aqui, a pessoa está lá no meu lugar e está se superando. Então, até o final dessa ministração, a gente vai aprender a superar esse mal. Amém? A inquietação é falta de sossego, agitação, excitação e instabilidade geral do comportamento. Aí a ansiedade, aí você vai ver que esse termo já é uma coisa mais pesada. Significa aflição, angústia e ânsia. Né? Lembra do Salmo da semana passada? Também a ansiar é também desejar muito alguma coisa. Mas quando a gente fala em ansiedade, crise de ansiedade, é uma coisa mais pesada. Tá? E no dicionário também fala assim, é uma atitude emotiva relativa ao futuro que se caracteriza por alternâncias de medo e esperança. A ansiedade também é um medo vago e, como eu falei, um desejo ardente. Só que assim, a ansiedade, eu fui pesquisando, ela é a porta de entrada para a depressão. A pessoa começa naquela ansiedade, quando ela cai em si, ela já está depressiva, né? A ansiedade, às vezes, leva a pessoa a ser incapaz de fazer as suas tarefas do dia, porque ela tem medo de alguma coisa, né? Aquela coisa, o ansioso, ele sofre por antecipação, né? Uma coisa que eu pesquisei também interessante de ansiedade é assim, é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso. Né? Às vezes você está naquela agitação, está nervosa, às vezes você está brigando com todo mundo em casa e é uma crise de ansiedade. Eu acabei traçando um paralelo
para tentar a gente pegar essa diferença, é de medo e ansiedade, né? Que medo é o nosso sistema de defesa, é uma resposta a uma ameaça. Por exemplo, graças ao nosso sistema de defesa, medo, você vai atravessar a rua, você olha para todos os lados para não ser atropelado. Então, porque tem uma ameaça, você tem, por medo, né? Se a gente não tivesse esse sistema de defesa, a gente saía fazendo loucura, né? E tem aquele medo nocivo, que é o medo que paralisa. Você tem medo do nada, não tem motivo para você ter medo. Então, a ansiedade, ela é tipo assim, a gente tem que ter preocupação na vida? Lógico que tem que ter. Você tem que preocupar em levar o pão para a sua casa? Lógico que você tem que se preocupar. Seu filho ficar doente? É óbvio que você tem que se preocupar. Mas a ansiedade é algo fora do normal. Porque às vezes você está ansioso, não sabe por quê. Você acorda com palpitação, né, com sentimentos físicos, e não tem motivo. Não tem motivo. Né? Então, a ansiedade é isso que difere. Ela é uma expectativa de uma ameaça futura. O medo, às vezes, você vê ali real. Tem uma situação, uma condição real. Então, em certas situações, você tem que ter medo, sim. Senão, a gente sai se jogando em precipício, né? Essas coisas. Aí, eu fui pesquisar os sintomas físicos e os sintomas psicológicos da ansiedade. Foi aí que eu me enxerguei ali. Eu falei, epa, o que é isso? Porque eu sou assim, eu me acho ainda aquela ansiosa mais acelerada, porque eu quero resolver as coisas, eu não fico assim muito criando o problema. Tem um problema, eu vou lá, quero resolver logo. Tem um prazo, eu quero fazer antes. Então, eu achava que, para mim, que isso era normal. Mas eu estou vendo que eu também tenho que pisar no freio, né? E a gente vai, ao longo dessa conversa, a gente vai entendendo melhor. Olha os sintomas físicos da ansiedade: enjoo e vômitos, tontura ou sensação de desmaio, falta de ar ou respiração ofegante, dor ou aperto no peito e palpitações no coração, dor de barriga, podendo ter diarreia, roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido, tensão muscular, causando dor nas costas, irritabilidade e dificuldade para dormir. Se reconheceu em algum ou alguns desses? Então, presta atenção aí, fica aqui comigo. Aí os sintomas psicológicos, né? Agitação e balanço das pernas e dos braços, nervosismo, dificuldade de concentração, preocupação, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, descontrole sobre os próprios pensamentos e preocupação exagerada em relação à realidade. Então, a ansiedade é sempre um exagero. Quando a gente fala em crise de ansiedade, ela está sempre ligada ao exagero. Só que assim, eu vi também alguns, dessa minha pesquisa, muitos falando que o ansioso não tem fé. Mas, em alguns casos pode até ser, mas nem sempre a gente tem que ter atenção. Né? A ansiedade não é frescura, como a depressão não é frescura. Nem sempre ela é falta de fé. E ela deve ser tratada. Amém? É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Né? Eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, então eu vou seguir mais a linha do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Mas tem duas correntes teológicas, né, que falam sobre como nós, seres humanos, somos formados. Um são os tricotomistas, que eu pendo mais para esse lado. Eles dizem que nós somos divididos, né? Isso está na palavra de Deus. Corpo, que é a parte física, que é a matéria. Alma, que é o centro das nossas emoções e sentimentos. E o espírito, que é o fôlego de vida. Né? A outra corrente, ela acha que é separado em matéria e não matéria. Né? Que é o corpo e a alma e o espírito, eles colocam como uma coisa só. Mas a verdade é que nós temos corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que ter discernimento. Se o nosso problema é no corpo, se esse problema é na alma, se esse problema é no espírito, e saber tratar
o que tem que ser tratado, como tem que ser tratado. Amém? Né? A gente não pode ser alienado. Jesus não nos chamou para alienação, senão ele não falaria disso, né, há 2000 anos atrás. Né? Então, nós precisamos ter, sim, um diagnóstico. Né? E como eu falei, eu não sou médica, então eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, nem a mim mesma. Né? Se eu quiser ter um diagnóstico, eu preciso procurar ajuda médica. Né? Então, como eu disse, Jesus falou disso há 2000 anos. Ele já estava falando para aquele povo daquela época que eles não deviam se preocupar com amanhã, ou seja, que eles não tinham que ter essa ansiedade toda, que eles tinham que ter a paz. E Jesus deu vários ensinamentos, que eles buscassem nele a paz. Amém? Então, acho que a gente tem que pensar, nossa, tanto tempo e nós ainda estamos sofrendo desse mal. A humanidade ainda está sofrendo desse mal, a igreja ainda está sofrendo desse mal. E assim, a gente for analisar, nos comparar com eles naquela época, a nossa situação é pior. Nós temos motivos, sim, para ter ansiedade, e nós temos muito mais. Porque a gente está vivendo uma geração que é movida pela mídia. E a mídia força você a ter um consumo exagerado, padrão de beleza inatingível. Então, você tem que ser bem-sucedido. Jovem, né? A pessoa, né? Agora, se você tem 25 anos e ainda não conseguiu o seu 1 milhão, você é um fracassado. Então, a gente tem muitas pressões externas para ter essa ansiedade. Né? Mas acontece que a gente tem nosso país problemas econômicos. Então, nem todos conseguem esse sucesso tão novo, consegue atingir esse padrão de beleza. A gente tem muitos problemas. Então, aí a gente acaba se tornando ansioso, porque a gente não consegue atingir o que a mídia nos mostra. Porque a gente não consegue ter aquele celular famoso, daquela marca famosa, aí a pessoa acaba se endividando para conseguir ter um padrão de consumo, roupa da marca tal, tem que ser o tênis, então, tênis da marca X, senão você não é legal, se você não consome. Isso vai trazendo ansiedade para a pessoa, para a família, porque às vezes o pai quer dar o melhor para o filho, e isso vai causando. Então, ou seja, a gente tem motivo tem. Só que assim, Jesus, a palavra de Deus, nunca iludiu ninguém. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Prosperidade? Não, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, motivo nós teríamos, mas o que ele falou também? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que vencer a nossa ansiedade, nós temos que superar, amém? A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que distorcem a palavra de Deus. Muitas pessoas se afastam porque as pessoas estão vendendo aí um evangelho que tudo é flores. Não, venha que você vai prosperar. Venha que vai ser isso. Jesus falou, não, venha, pega a sua cruz e siga-me. Ele não falou que ia ser molezinha, não falou. Então, e as pessoas às vezes ficam ansiosas por isso. Ela fala assim, nossa, eu estou indo para a casa de Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando. Ah, mas tem alguma coisa errada. Porque, de repente, você está buscando a coisa errada. Aqui a gente vem buscar a paz de Deus. A gente vem buscar, como a pastora até abriu. Era uma coisa que eu ia falar mais para frente. Ela abriu um Apocalipse, lá com um trecho que fala da Nova Jerusalém. Então, a gente tem que pensar, assim como aquele povo murmurou e não entrou em Canaã, se a gente ficar murmurando e reclamando pelas coisas erradas, a gente também não entra na Nova Jerusalém. Então, a gente tem que parar de valorizar essa ansiedade, porque às vezes a gente torna eu até mesmo a gente acha que é uma coisa normal. Ah, eu estou ansiosa. Não é normal, não é normal. Jesus não nos chamou para isso. A palavra dele aqui é bem clara. Eu vou ler alguns outros textos também, mas eu escolhi esse como base porque é Jesus ensinando. Próprio Jesus ensinando. Basta a cada dia seu próprio mal. Ou seja, resolva o seu problema de hoje e se prepare para o de amanhã. Não é que, oba-oba, né? Tem um salmo, né? Eu fiquei, enquanto eu estava meditando nessa palavra, visualizando. Um salmo que eu gosto muito, ele fala, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista já responde, socorro vem de Deus. Mas parece que a gente ainda fica assim, ó.
olhando para o monte e esperando. Continua, insiste. Tem um louvor até fala, estou olhando para o monte, e fica lá. Não foi para isso que Jesus nos chamou. É de Deus que vem a nossa salvação, a nossa cura, tudo vem de Deus. Mas não é assim entregue de bandeja, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Às vezes também as pessoas ficam, né, nessa... Quando está com algum problema, ai, cadê Deus? As pessoas que não têm fé em Deus, que não são cristãs, pessoas que às vezes não acreditam em Deus mesmo, ficam isso, onde é que está Deus? Cadê Deus? Acontece tanta tragédia, onde é que está Deus? Só que assim, é justamente ao contrário. As coisas ruins acontecem, pessoas cometem coisas ruins, pela ausência de temor a Deus no coração, porque não buscam a Deus. Deus está vendo tudo isso e está entristecido. Mas Ele nos deu uma coisa que eu acho que é um dos maiores presentes. Eu, em oração, já pedi para Deus me tirar isso, mas eu entendo que é o maior presente dele, é o livre-arbítrio. Ele nem nos obriga a amá-lo. Ele não nos obriga a amá-lo. É escolha. Então, por que eu vou culpar um Deus que eu nem acredito pelas coisas que estão acontecendo? Busque a Deus, você vai encontrá-lo dentro de você. E aí você vai entender. Na hora que pensando todas essas coisas, eu lembrei de 2 livros que eu li. Eu li esse livro até em 2007, antes da minha conversão. Eu fui lá nas minhas anotações, ele chama O Segredo. É um livro muito famosão aí, eu não estou falando de autor, porque não importa, vocês vão entender o porquê, porque eu aprendi. Né? Ler é sempre bom, você sempre aprende algo de útil. Eu separei aqui 2 frases desse livro. Ele fala assim: se você quer mudar algo em sua vida, mude o canal e a frequência mudando os seus pensamentos. Aí outra frase: aquilo em que você mais pensa, em que mais se concentra, é o que vai se manifestar como sua vida. Então você vai ficar pensando só em problema, criando problema? Entendeu? Esse livro, ele me ajudou muito na minha conversão, por incrível que pareça. Não é um livro cristão, mas nesse livro ele fazia várias referências à palavra de Deus, várias referências ao Evangelho. Então, na minha humilde conclusão, eu descobri que o segredo, na verdade, é Jesus. Porque tudo que ensina nesse livro, Jesus já ensinou. Mas leiam, vale a pena. E um outro livro que eu li, de um autor também muito famoso, eu gosto muito dos livros dele, o Augusto Cury, é um livro sobre inteligência emocional. Né? Ele fala nesse livro que você deve fazer, como é que se chama? A mesa redonda do eu, que ele fala. Quando você tem um pensamento, porque assim, eu sempre aprendi que se você está pensando numa coisa ruim, a pessoa fala para você, para de pensar nisso, pensa em outra coisa, simplesmente assim. Só que ele ensina que não é assim, simplesmente parar de pensar naquilo e pensar em outra coisa. Você tem que confrontar aquele pensamento. Isso que ele chama de mesa redonda. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo isso? E buscar dentro de você as respostas. Né? Então, eu fiz uma mescla desses 2 livros, ele tem lá essa razão. Tanto o primeiro que fala de você mudar o canal e a frequência, eu penso isso, que o canal e a frequência que a gente tem que sintonizar é Deus. Sintoniza em Deus, eleva os seus pensamentos a Deus, no que Jesus ensinou. Gente, Jesus deixou todos os ensinamentos para a gente. Só não lê quem não quer. Tira o preconceito de religião, de placa de igreja, porque tem alguém dando mau testemunho. Infelizmente, tem muitos pastores dando mau testemunho, mas a busca é pessoal, a salvação é pessoal, é individual. Leia, que você vai entender. Né? Então, se a gente mudar esse canal e essa frequência, como o outro livro lá ensinou, e sintonizar em Deus, a gente vai aprender a superar essa nossa ansiedade, esse nosso medo de sei lá o quê. Às vezes a gente tem problema, hoje, nessa situação que nós estamos passando, tem muito pai de família que não tem de onde tirar dinheiro para sustentar
a sua família. Né? Não estou dizendo esqueça o problema. Eu estou falando foque realmente no problema e busque a solução para o problema. Não fique só alimentando a tua ansiedade, porque a ansiedade em si só vai te levar para um mal maior. Busque em Deus a solução para o seu problema. Amém? Estão comigo? Estão me entendendo? Então, como que eu vou superar, Mônica? Como é que você vai superar a sua ansiedade? Como é que eu, Mônica, vou superar a minha ansiedade? Como é que eu vou ajudar a minha filha a superar a ansiedade dela e todas as pessoas que eu amo à minha volta, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da célula, as pessoas do ministério? Como que eu vou ajudá-las a superar essa ansiedade? E agora, estamos juntas. Eu estou me colocando bem-vinda ao clube porque eu descobri que eu também sou ansiosa. A primeira coisa, em primeiro lugar de tudo é a oração. A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses, né? Orar sem cessar. É a primeira atitude para tudo. Inclusive, se o problema da ansiedade for um problema físico, que assim como a depressão, muita gente deixa de procurar um médico por ignorância. Acha que orar é o básico, você tem que orar para tomar um medicamento, você tem que orar para procurar um médico excelente, você tem que orar para tudo, é básico. Mas se o problema for físico, você tem que procurar ajuda profissional. Né? Mas como eu falei, como eu não sou médica, eu não vou receitar nenhum medicamento, nada. Eu vou falar apenas da palavra de Deus. Amém? Então, a gente tem que, depois de orar, e nessa oração, nessa sua conversa com Deus, você vai identificar o teu problema. Por que você está assim? É falta de emprego? Então, eu tenho que procurar. Mas a gente está nessa situação. Ontem a gente estava falando na live aqui do Soutins. Tem que se reinventar. Buscar uma outra saída. Ora a Deus que Ele vai te ajudar a encontrar uma outra saída. Porque estão fechando portas, mas tem outras sendo abertas. Agora muita costureira fazendo máscara, uniformes para o pessoal da área da saúde, são várias coisas que estão precisando. Então, às vezes, a gente tem que um pouco que se reinventar e acabar buscando outra coisa para fazer. E também buscar ajuda. Aqui na igreja a gente ajuda com a cesta básica, não esqueçam de trazer as suas contribuições. Então, você vai encontrar uma solução. E não se desespere, não deixe a ansiedade crescer dentro de você, não deixa ela te dominar. Então, você identificando, entendendo o seu problema, colocando ele diante de Deus, aí você tem que ter a terceira coisa, que é a atitude. Como eu falei, não é ficar olhando para o monte. Não é, tem que ter atitude. A palavra oração, que eu falei que é a primeira, ela é orar mais ação. Então, é oração, você ora e age. Então, tenha atitude. Né? Porque o ansioso, ele projeta muito o problema, ele foca, o problema entendeu? Ele esquece tudo, não tem aquela frase, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Então, não aumente o problema, porque às vezes a gente transforma o problema num monstro, e se você parar e raciocinar, se você buscar Deus, buscar ser centrado, você vai perceber que tem solução. Tem saída, você vai encontrar, com a ajuda de Deus, você vai encontrar uma saída, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e buscar em Deus, entender e tomar uma atitude. Só reclamar, só murmurar, não adianta. O que a gente precisa é isso, né? Ter mais atitude, buscar mais a Deus, ler mais, orar mais, né? E fazer a obra de Deus. Sabia? Tem um louvor que fala isso. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Às vezes, você tirar o foco um pouco do problema, você vai ver que tem pessoas piores que você. Tem pessoas passando por situações muito mais graves. Então, um ajudando o outro, você vai conseguir superar. Mas não fique sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda com seu líder. Né? Em primeiro lugar é Deus. Você orando a Deus, Ele vai te colocar uma pessoa que você confie para falar sobre isso. Amém? Então, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Amém? Eu vou encerrar com um texto lá de Filipenses 4,
Aí o grupo de louvor, eu fiz até encomenda, gente, de louvor. Glória a Deus. Ah, é? Olha lá, é de Deus. O último texto que eu vou ler para finalizar, Paulo nos ensina, Paulo aprendeu com Jesus também, está lá em Filipenses 4, do 6 ao 8. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se voltem para Deus, pensem em Deus, nas coisas de Deus e no que Jesus ensinou. Se a gente se atentasse mais com o que Jesus ensinou, nossa, quantos problemas a gente ia resolver, quantos. A gente ia ter mais paz e mais serenidade até para resolver o problema. Porque, como eu falei, o ansioso, ele torna a coisa, às vezes, muito mais grave do que ela realmente é. Amém? Então, eu pedi essa canção porque eu até mandei ela para minha filha. É uma canção que eu sempre, quando eu estou triste com alguma coisa, eu gosto de ouvir essa canção. Porque prestem atenção na letra dela. É uma oração. Então, orem com esse louvor. Amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar,
eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Prestou atenção na letra dessa canção? Amém? E vamos finalizar orando, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Aquieta, Senhor, as nossas almas. Faz os nossos corações ouvir a Tua voz, Pai. Que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, dominar a nossa ansiedade, Pai. Que nós possamos lançar a nossa ansiedade sobre Ti, como a Tua palavra ensina.
Na tua palavra, vários versículos falam sobre isso, para nós colocarmos toda a nossa ansiedade em Ti, confiar em Ti, buscar a Ti, Senhor, para vencer, superar todo o medo, todo o problema que venha se abater. O Senhor disse, nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu o mundo por nós. Então nós podemos confiar e descansar em Ti. Amém, Senhor.